Olá, amigos e amigas do canal Karine Dicas Preciosas. Meu nome é Marcos Henrique e eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Eu sou um homem pregador da palavra, ministro de louvor, evangélico, pai, avô, e hoje eu vim aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A Karine me fez esse convite e eu fiquei muito honrado e muito feliz de atender. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, também pegar o seu café e meditar comigo na palavra de Deus. O Espírito Santo é o tema da nossa reflexão de hoje. Eu chamei essa mensagem de Meu Amigo Espírito Santo. Eu não sei quais os critérios que você tem para definir um nível de amizade ou se alguém merece ou não ser chamado de amigo por você. Eu tenho critérios muito bem definidos e costumo dizer até que eu tenho poucos amigos, porque para mim a amizade ela dura para sempre, ela ultrapassa eras, ultrapassa aqueles momentos de felicidade que às vezes a gente está junto, ela ultrapassa dificuldades, ela ultrapassa muita coisa e chega do outro lado e aquele seu amigo, ele continua sendo seu amigo, aquela sua amiga continua sendo sua amiga. E o Espírito Santo, sem dúvidas, é o meu melhor amigo. Eu tenho tido pessoas maravilhosas, bons amigos, irmãos, companheiros, mas nada se compara ao Espírito Santo. Jesus, quando prometeu a vinda do Espírito Santo, ele prometeu alguém que iria nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. A partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, a partir do momento que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra e passa a acompanhar a minha vida, passa a conversar comigo, passa a viver os dias e as noites comigo, os momentos felizes, os momentos de dificuldade, os momentos de apreensão, as lutas, os desafios. E em todo momento ele está do meu lado, ele está comigo, ele está me acompanhando, me guiando. Eu queria que você lesse comigo, pensasse, ouvisse, meditasse no que Jesus diz. Ele diz aqui no capítulo 14 do livro de João as seguintes palavras, versículo 16: E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha que maravilhosa essa palavra. A gente que é evangélico, que crê na Bíblia, que crê em Jesus, em Deus, no Espírito Santo, muitas vezes a gente limita o Espírito Santo como aquele que vai nos fazer ter poder, né? A gente pensa logo, o Espírito Santo, a gente pensa em dons de línguas, em profecia, em visões, em sonhos, em revelação, em interpretação de línguas. Mas o Espírito Santo, ele faz todas essas coisas, mas isso são demonstrações, a Bíblia chama de dons espirituais, né? Dom de línguas, dom de revelação, dom de profecia, são dons espirituais, são presentes que o Espírito Santo nos dá conforme a gente o busca, conforme a gente se relaciona com ele. Mas o Espírito Santo, ele é mais profundo, ele é mais íntimo, ele é mais impactante que isso. Eu posso aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, falar em línguas, eu posso aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, ter uma visão, ter uma revelação, mas o Espírito Santo, ele faz muito mais que isso. Para a gente entender um pouco, eu gostaria de falar com você sobre, bem rasamente, bem basicamente, as atuações das manifestações divinas no mundo, né? Nós vemos o Deus Pai, o Deus Criador, Senhor de todas as coisas, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus eterno, o Deus que está antes do início e depois do fim, e o Deus que está onipresente, onisciente, onipotente, o Deus todo-poderoso, Deus que criou a terra, Deus que criou os mares, Deus que fez o homem e a mulher, Deus que nos prosperou, nos fez crescer e encher essa terra, Deus que nos dá vida, que nos dá tantas coisas boas que nós temos nos nossos dias,
humanamente mesmo falando, né? Nem entrei no lado espiritual. Nos dá família, nos dá capacidade de vencer, nos dá inteligência, capacidade de evoluir tecnologicamente, como sociedade. Enfim, esse é o Deus Senhor, mas ele também é um Deus justo, ele é um Deus santo, ele é um Deus que a Bíblia diz que ele visita o pecado até 3 ou 4 gerações, mas as suas misericórdias alcançam milhares de gerações, 1000 gerações, né? O papel de Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio como salvador, como resgatador. A Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Estava falando não só do povo judeu, mas de mim e de você. Eu já digo aqui, se você que está seguindo a Karine, mas por algum motivo ainda não aceitou Jesus, você pode hoje receber Jesus na sua vida. Jesus, ele veio para todos, independente de credo, de cor, de nacionalidade, de qualquer coisa. Jesus, ele quer nos salvar. E ele veio, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos recuperar o acesso a Deus. Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus, mas ele precisava voltar depois de ressuscitado, e era isso que ele estava contando aqui. Ele ia morrer, ia ressuscitar e depois ia voltar para o Pai. Mas ele disse para os seus discípulos, e essa promessa se estende até nós, que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador. Esse Consolador já foi enviado ao mundo. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito desceu na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus. E ali o Espírito de Deus veio através de Jesus. Por isso que quando eu aceito Jesus, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Eu não estou falando de línguas, não estou falando de profecia. Nós temos igrejas que não acreditam em manifestações de dons, de ministérios espirituais, mas também nós temos igrejas que são pentecostais, que falam em línguas, que dançam espiritualmente. Nós temos igrejas que são ali no meio do caminho, que recebem o Espírito Santo, falam em línguas, profecias, muita palavra, muito louvor, mas não é tão pentecostal. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de receber aquele professor, o Consolador. Aqui Jesus ele vai nos dizer que o Espírito Santo ele estará conosco, né? E o Espírito Santo ele tem vários papéis além de nos dar poder. O poder é a parte mais fácil, porque ele é Deus, ele é o poder. O poder, todo o poder está em Deus, está em Jesus e está no Espírito Santo. Mas, como eu vinha dizendo, Deus, como ele é justo, ele ensinou o povo as suas leis e disse: sigam essas leis. Se seguir, você será abençoado. Se não seguir, você terá problemas. Jesus veio para resolver o problema que a humanidade contraiu ao desobedecer a Deus. Então Jesus ele veio religar o homem a Deus. Ele veio abrir acesso e ele deixou o Espírito Santo para que ele estivesse conosco, para que a gente não perdesse esse acesso. Olha que coisa maravilhosa, porque Jesus diz que ele é o outro Consolador. Em algumas versões da Bíblia vai dizer que ele é o advogado. O que o advogado faz? Ele intermedia uma situação. Então, se você é réu e você tem um advogado, ele vai falar por você perante o juiz, ele vai apresentar a sua causa perante o juiz, a sua defesa. Se você está do outro lado, está iniciando uma ação, o advogado vai interpretar a sua causa e vai apresentar ao juiz, para que você seja ouvido e tenha os seus direitos garantidos. Assim é o papel do advogado. E o Espírito Santo, ele faz esse papel em nossas vidas. Jesus, ele disse que o Espírito Santo, ele iria nos guiar na verdade. Ele iria nos guiar em toda a verdade. Eu penso que um bom amigo, ele vai falar para mim assim, quando ele vir que eu estou prestes a tomar uma decisão ruim, a fazer algo que vai desagradar a outra pessoa, ou até mesmo a Deus, ou vai me trazer consequências ruins, esse amigo, ele tem o papel de falar para mim: Marcos, para, esse caminho aí que você está seguindo não está bom não. Marcos, não toma isso, não fala dessa forma. Marcos, pega leve, né? Os meus bons amigos, por mais que eu tenha cara de bravo às vezes, eles têm o direito
e a entrada, vamos dizer assim, o acesso para chegar e falar: Marcos, para, você está indo pelo caminho errado. E isso é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós. E quando eu estou... Vou dar um exemplo bem claro para a gente entender. Às vezes eu estou ali numa conversa no trabalho, ou informal, no WhatsApp, conversando com alguém pessoalmente, e tem alguma situação que me desagrada, e às vezes eu vou falar alguma coisa dura, dar uma resposta dura, né, dar o famoso fora na pessoa, ou falar até alguma coisa mais desagradável, que venha. A gente é humano, né? A gente não fala, mas às vezes no impulso vem aquela que a gente tem que segurar ali. E o Espírito Santo, às vezes eu comecei a digitar, né? Quando é um chat, eu comecei a digitar e o Espírito Santo fala: ó, você não pode responder isso não. Aí eu apago, então o Espírito Santo me ensina como responder e ele vai me ensinar. E isso me livra de muitos problemas, porque eu particularmente tenho um temperamento bem difícil, bem explosivo. E o Espírito Santo, ele vem ali me ensinando, me freando muitas vezes, me abrindo os olhos para coisas que eu possa falar e fazer e vão trazer problemas futuros. Seja no trabalho, na igreja, na minha vida pessoal, na família. Muitas vezes o Espírito Santo fala para mim: olha, fica quieto. Cala a tua boca, porque você vai falar besteira, você vai falar demais. Não fala, não responde. Aguarda, espera, confia. E a gente tem que ter confiança. Se você confia no seu amigo, que é humano, que é falho, igualzinho a nós, a mim, a você, se a gente pode confiar nessas pessoas, por que eu não vou confiar no Espírito Santo, que ele é Deus? Ele é perfeito, ele não falha, ele não mente, ele não rouba, ele não passa ninguém para trás, ele não tem duas palavras. O Espírito Santo é perfeito. Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, ele prometeu um amigo, ele prometeu um companheiro, ele disse que ele estaria conosco todos os dias. Outra coisa que Jesus fala sobre o Espírito Santo, no versículo 26, aqui do capítulo 14 que a gente leu, ele fala assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo, ele nos lembra. Quando a gente lê a palavra, a gente aprende sobre Jesus. Quando você ouve uma pregação, quando você vai a um culto e ouve uma mensagem, você lê a Bíblia na sua casa, o Espírito Santo, ele vai fazer você trazer a lembrança. Quando chegar em um momento que você precisar de fé, o Espírito Santo vai te lembrar da fé. Quando você estiver precisando de uma cura, ele vai te lembrar que você pode pedir a cura em nome de Jesus. Quando você precisa de uma bênção, o Espírito Santo vai falar: ora, pede ao Pai, pede em nome de Jesus. Né? Jesus prometeu que se a gente pedisse ao Pai em nome dele, Deus faria, Deus atenderia, né? Deus, ele, segundo a sua vontade, ele pode nos dar até mais do que a gente pede. E muitas vezes a gente se retrai, o Espírito Santo vai lá, ora, pede a Deus, clama, faz um jejum, busca a palavra. Quantas vezes eu estou em casa lendo a Bíblia e o Espírito Santo fala comigo, às vezes eu choro, eu me quebranto, eu me emociono lendo a palavra, porque eu vou vendo ali os ensinamentos e o Espírito Santo começa a trazer vida no que eu estou lendo e trazendo aplicação para a minha vida. Por isso que eu disse que a Bíblia e meditar na palavra do Senhor é para o dia a dia. Aqui a gente aprende a ter bons contratos, a gente aprende a se relacionar com a família, a gente aprende a se relacionar com o vizinho, a gente aprende a se portar no trabalho, a gente aprende a se portar na igreja, a gente aprende a cultuar direito, a gente aprende a orar, a jejuar, a buscar, a gente aprende costumes, bons costumes, ser honestos, ter respeito, ter educação. A Bíblia é para o dia a dia, e o Espírito Santo, quando ele está em nós e a gente dá ouvidos a ele, ele vai nos lembrando todos os momentos. É tão simples quanto a gente vê no nosso dia a dia. Você tem aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga. Essa pessoa falar para você: olha, não tome esse café porque esfriou. Se você tomar e não quiser dar ouvidos, a consequência é sua. Se eu tomar o café que a pessoa falou: não toma esse café porque está doce demais, eu vou tomar e o café vai estar doce demais. Mas eu fui avisado.
Assim é com o Espírito Santo. Ele não me força nada, mas ele está o tempo todo ministrando e falando e me lembrando. Às vezes penso em fazer alguma coisa ou adquirir alguma coisa, eu vejo alguma coisa muito legal na internet, e o Espírito Santo fala assim, mas não é bem por aí, né? Eu conto, às vezes já contei em vídeos do meu canal, já contei na igreja, que uma vez eu estava numa situação muito difícil, e eu ia cantar, eu ia ministrar o louvor, e eu relacionei músicas de fé, de esperança, de que vai tudo dar certo, que vai resolver. E eu estava indo para a igreja e o Espírito Santo falou para mim assim, olha, se você cantar essas músicas, você não vai estar louvando para mim, você vai estar louvando para você, pelo seu próprio interesse. E eu recuei daquela lista e eu coloquei louvores de exaltação ao Senhor, de exaltação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. E naquele mesmo dia, quando acabou o culto, que eu olhei no meu celular pela primeira vez, eu já tinha ali a resposta do meu problema resolvido. Então, o Espírito Santo, quando a gente ouve e faz o que ele pede, a certeza da gente ser abençoado, da gente ser atendido, das nossas orações serem atendidas. Se você vai procurar um emprego, pede ajuda do Espírito Santo na hora de procurar, na hora de fazer a entrevista. Se você tem um problema na sua casa, pede ajuda do Espírito Santo. Se você tem uma pessoa difícil que está ali o tempo todo apertando o teu calo, te causando problemas, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu lembro de uma situação que uma casa que eu morei no Rio de Janeiro, era uma casa alugada e ela tinha uma calçada grande, de esquina, e um belo dia eu cheguei da igreja e tinha uma barraca armada na calçada, vendendo caldo de cana, e uma sujeirada, uma imundícia. Eu detesto coisas sujas, detesto sujeira, eu mantinha a casa sempre limpa, e aquela pessoa fez aquela balbúrdia, e iniciou-se ali, né, quando a gente foi conversar, começou um princípio de confusão, e o Espírito Santo falou para mim, sai daí. E eu saí. E eu passava para ir para a igreja, e voltava e via aquela situação todas as vezes, e aquilo começou a me entristecer. E um dia o Espírito Santo me deu uma orientação, olha, eu tinha um pé de cajá na minha casa e tinha um pé de manga, né? E quando dava a época de fruta, era muito que caía no chão, que eu colhia, eu doava para as pessoas, porque eu não dava conta de comer tudo e eu não tinha intenção de vender. Então eu peguei, orientado pelo Espírito Santo, enchi 2 bolsas de cajá. Os cajás eram bonitos, grandes, saborosos, e eu enchi 2 sacolas e entreguei na mão daquele homem sem dar uma palavra, eu só entreguei. E ele falou assim, é para mim? Eu balancei a cabeça, disse que sim, né? Obviamente com um sorriso, com gentileza, e fui seguir meu rumo. Quando eu voltei já estava tudo desarmado, aquele homem sumiu e nunca mais voltou. E eu nem orei para ele sair, eu só não queria bagunça na frente da minha casa. E olha como é que o Espírito Santo nos dá forma de resolver. Às vezes ele estava ali orientado por um espírito ruim para arrumar uma confusão comigo, para me causar problemas. Mas o Espírito Santo me fez resolver de forma pacífica, gentil, e que eu não precisei nem me indispor de forma alguma para que ele saísse dali. O Espírito Santo, ele é nosso melhor amigo. Ele está sempre nos orientando, está sempre nos confortando. Às vezes eu estou em casa sozinho, pego o meu violão, ou ligo o teclado, começo a cantar, começo a louvar, e eu sinto a presença do Espírito Santo tão forte do meu lado, como se tivesse uma pessoa literalmente sentada do meu lado, cantando junto comigo. Só de pensar nisso eu já me arrepio, de tão gostoso que é a presença do Espírito Santo. E Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, ele prometeu tudo isso e muito mais. O Espírito Santo, ele pode fazer muito mais. Aquela doença que você precisa que seja curada, o Espírito Santo, ele pode te fazer receber essa cura, porque ele é Deus, ele é uma manifestação de Deus. O Espírito Santo, ele pode te fazer ter esclarecimento, ter novas ideias no seu trabalho para você ser promovido, para você mudar de emprego, para você melhorar a sua empresa, o seu empreendimento. Eu não sei qual a vida que você está assistindo tem hoje. E se tem uma coisa que o Espírito Santo faz de mais especial
todos os dias é me lembrar que eu preciso de Jesus e que eu preciso dele para ter acesso a Deus. E que o Espírito Santo possa falar no teu coração hoje, você que está aí me assistindo, que você precisa de Jesus. E eu te convido, se você não recebeu Jesus, você pode escrever aqui no canal da Karine, comenta aqui, eu quero receber Jesus, eu preciso de Jesus. Se você está afastado por qualquer motivo, se alguém te entristeceu, se alguém te magoou, se alguma igreja errou com você, em nome da igreja eu te peço perdão. E digo a você, procure outra igreja, não vai na mesma que te magoou, talvez possa errar de novo, a gente não sabe, não estou taxando ninguém. Mas procura outra igreja, a Karine aqui do canal pode te indicar igrejas, ela conhece bastante a cidade, eu posso te indicar algumas, se você não é de São Paulo, eu posso te ajudar a encontrar, não tem problema, a gente está aqui para se ajudar. E o Espírito Santo ajuda a todos nós, em nome de Jesus. É isso que eu queria compartilhar com você. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Deixa ele dormir do seu lado, acordar do seu lado, passar o dia do seu lado, ir para o trabalho com você, voltar do trabalho com você, almoçar, jantar. Que o Espírito Santo seja a sua companhia diária, porque eu garanto, ele é o melhor amigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like aqui, de comentar. Conta a sua experiência. O Espírito Santo já falou comigo. Conta aqui pra gente que nós queremos ver o seu testemunho e nos alegrar com você. Compartilha esse vídeo. Se você ainda não seguia o canal da Karine, siga o canal Karine Dicas Preciosas. E também, se quiser, vai no Café com Fé e siga também o nosso canal. E você será muito bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te acompanhe todos os dias. Amém. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte e compartilha.